Gerentes são importantes, mas líderes são essenciais. Eu sou Milta Rocha e é sobre liderança que a gente fala hoje nesse vídeo. Sempre que eu falo sobre liderança, eu procuro ampliar um pouco os conceitos que a gente tem sobre esse tema. Quando você pensa em liderança, o que te vem à mente? Eu imagino que muitos de vocês vão pensar em cargos, vão pensar em pessoas, e é verdade, nós temos muitos exemplos de liderança aí que a gente gosta e que vale a pena seguir. Brasileiros, inclusive, não é? E se a gente pensar, o líder que a gente admira não tem necessariamente que ser uma pessoa famosa, embora muitos ganharão a fama aí por conta dos seus feitos. E quando a gente fala de liderança, sobre quem você pensa? Logo me vem à cabeça aqui grandes homens, mas vem pessoas grandes líderes, na minha opinião, e que não são pessoas famosas, como um professor, como meu pai, por exemplo, como Jesus, que é o maior de todos os líderes, e tantos outros aí. Bem, mas quando a gente pensa na liderança de maneira bem prática, assim, na nossa vida, trazendo esse assunto mais perto de nós, no que a gente pensa? Você se sente líder? Será que eu sou líder? Será que você tem vontade de ser um líder? E talvez você não reconheça em você hoje as habilidades, as características de um líder. Mas será que essas características, elas podem ser desenvolvidas? Vamos conversar sobre isso aqui. E eu queria começar dizendo que sempre que a gente quer entregar uma mensagem, a gente quer trazer uma ideia, a gente quer influenciar alguém, a gente precisa ser recebido. O mensageiro é recebido, em geral, antes da mensagem. Sabe aquela pessoa que diz assim, mas é importante fazer atividade física, e ela mesmo não faz. Será que essa pessoa vai influenciar a outra? Será que nesse assunto ela pode liderar outras pessoas? Sabe que muitas vezes a gente vê aquelas falas assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, para começar a pensar sobre liderança, a gente precisa entender que o líder é aquele coerente com a sua fala e com a sua postura. O Eugênio Mussac diz, de uma maneira muito interessante, que nós devemos ser e parecer ser. Ele diz assim, quem você é? Fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Vou repetir. Quem você é? Fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Líderes são aqueles, portanto, que falam, mas também fazem. E fazem o quê? Fazem aquilo que importa para a sua equipe, fazem aquilo que importa para as pessoas à sua volta. O Peter Drucker coloca de uma maneira também muito interessante que o líder é aquele que, com a sua atitude, com a sua postura, com as suas ações, ele diminui o gap que existe entre o presente, um incômodo, uma insatisfação, uma tensão e uma situação futura. O que é isso? Estou com sede, então tem uma tensão. Tenho água por aqui? Não, não tenho água. Então existe o quê? A sede é a situação presente.
o saciar-se a situação futura. E se eu não tenho água, existe uma tensão. Quem será o líder de uma situação dessa, por exemplo, onde há falta de água, se não aquele que ajudar a buscar essa água, aquele que resolve essa tensão. Líder não costuma dizer isso não vai dar certo, ou não tem jeito, ou isso não é possível. Líder não é também alguém extraordinário e que tem poderes milagrosos, não é isso. É que o líder, ele entende que obstáculos podem ser superados, que problemas podem ser resolvidos. Bem, nós não estamos falando aqui de gênios, de pessoas que viraram best-seller, que ganharam prêmios Nobel. Nós estamos falando de pessoas que agem. E em qualquer situação, nós podemos ver que a liderança, ela pode estar presente e ela pode mudar de mãos, vamos dizer assim, independente de qualificação, independente de formação, mas de um saber, de um domínio a respeito de determinado assunto. Imagine que você, por exemplo, esteja numa cidade diferente, onde você não conhece, não sabe direito onde está, e você pede uma informação. A pessoa que te dá a informação ali naquele momento saberá mais que você, com certeza. Naquele momento, quem assume a liderança é aquela outra pessoa. Então, um agricultor, uma pessoa que mora, por exemplo, numa zona rural, certamente vai entender muito mais de plantio, vai entender muito mais sobre a natureza, sobre chuva, sobre lua, etc., do que nós, por exemplo, que moramos aqui na cidade, né, com as selvas de pedra. Então, a liderança não tem necessariamente a ver com a sua escolaridade, mas tem a ver com uma vontade. E uma vontade e um envolvimento com aquilo que se está fazendo. Então, é possível desenvolver características e habilidades e aprender a se posicionar como um líder. É possível, sim. E você? Tem esse desejo? Tem essa vontade? Alguma vez já te passou aí pela cabeça que liderança não é para você? Então vamos pensar de maneira diferente e vamos entender como é possível, sim. Você pode ser líder da sua vida, da sua casa, da sua carreira, da sua equipe de trabalho e muito mais. Ao avaliar essa possibilidade e ao investir nesse tema aí, faça antes uma pergunta. Por quê, o quê e como? Não pergunte se aí agora, mas como eu vou me tornar um líder? Essa é a terceira pergunta que você deve se fazer. Primeiro a gente deve se perguntar assim, o quê? O que eu quero? Eu quero ser líder, eu quero ser influência? Em que área? E por que isso é importante? Porque se eu encontrar respostas para essas primeiras questões, o quê e o porquê, eu com certeza vou ter muito mais facilidade para viabilizar o como. Imagine que você diga, eu quero ser um professor universitário. Ok, esse é um projeto super bacana. Hoje você pode fazer isso? Provavelmente não. Se puder, mãos à obra. Mas pode ser que você entenda que esse não é um projeto para você, que você não pode ser líder nessa área. Para ensinar, para produzir.
conteúdos sobre esse tema, mas se você encontra uma razão para se dedicar a isso, você com certeza vai procurar esse caminho, com formação, com aproximação dessa área, para que você, em algum tempo, curto, médio ou longo prazo, você consiga realizar esse seu sonho, esse seu projeto. Muito bem. E qual é o estilo de liderança mais interessante? Qual é o melhor estilo de liderança? Se você já leu alguma literatura básica sobre liderança, você certamente sabe que existem líderes autocráticos, democráticos, liberais, etc. Eu prefiro não trabalhar dessa maneira. Prefiro pensar que a liderança tem a ver com os seus liderados. Nem todo assunto pode ser tratado com democracia. Assuntos urgentes, por exemplo, requerem líderes que têm capacidade, domínio do assunto, claro, e capacidade rápida de tomada de decisão. Muitos outros assuntos podem, sim, ser compartilhados. Algumas equipes não precisam de um acompanhamento muito próximo. Profissionais com um perfil de maior autonomia e independência, profissionais que já têm uma maior maturidade, normalmente não precisam e nem gostam de um acompanhamento tão próximo da liderança. A liderança serve como referência, como ajuda mesmo, como oportunidade para crescimento, para treinamento, etc. Mas no dia a dia são pessoas que preferem trabalhar de maneira mais autônoma. Isso porque são pessoas que vão entregar de qualquer maneira, tendo alguém ali na cola ou não. Já outras equipes, essas mais imaturas, não conseguem produzir bem, produzir no seu melhor, se não tiverem um acompanhamento mais próximo. Portanto, então a gente está dizendo que liderança, ela é mais situacional e ela tem muito mais a ver com a equipe liderada do que com o estilo pessoal de liderança. Os outros aspectos, simpatia, amabilidade, postura adequada, tudo isso é importante para um líder, mas não é apenas isso. É claro que se a gente encontra e se a gente consegue as habilidades e as competências de um líder numa pessoa agradável, numa pessoa simpática, essa gestão vai ficar muito mais interessante e vai, com certeza, ter um tom mais humano aí. Isso é muito, muito bom. Outra coisa que o líder, então, que a gente pode falar de liderança, então, o primeiro é que ele precisa olhar para a sua equipe. Como é que a gente vai saber se a equipe é mais madura ou se é mais imatura? Ou se é uma equipe que requer aí esse acompanhamento. Então, é preciso conhecer essa equipe, conhecer as atividades e conhecer de fato a empresa, não é? E os objetivos específicos ali para cada equipe. Outra coisa que é muito importante é essa comunicação. A comunicação para a liderança é muito importante. A comunicação é a espinha dorsal da liderança. Então, tarefas precisam ser colocadas de maneira muito prática, de maneira objetiva, de maneira clara, mas é importante dominar o assunto. Aí você vai ter mais facilidade para passar para essa equipe as tarefas de maneira mais clara e mais objetiva. Dominando, sabe quando a gente vai apresentar um trabalho, quando a gente ia apresentar um trabalho na escola e dava aquele frio na barriga? Quanto mais a gente se preparava para apresentar o trabalho, com mais segurança a gente fazia isso. Então,
uma das maneiras de desenvolver essas características de liderança para ter essa postura mais segura de um líder, que vai provavelmente ser mais aceito aí como mensageiro, é dominar o assunto, é estudar, se dedicar para ter, inclusive, essa capacidade de tomar decisões de maneira solitária. Sabia que um líder costuma ser solitário? Muitas vezes a decisão do líder nem é a mais popular, a mais aplaudida, mas ele, em favor da equipe, do projeto, ele precisa tomar decisões aí que naquele momento não vão ser as mais aplaudidas. Outra coisa que é importante para se desenvolver essa liderança, essas capacidades de liderança, é dar e receber feedback. Não seja aquele cheio de mimimi, aquele difícil de ser abordado para um feedback. Aliás, vamos fazer aqui um adendo, um parêntese para falar de feedback, porque é outro instrumento fundamental para o uso de um líder, é o feedback. Existem 2 tipos de feedback. Aí alguém pode dizer, já sei, positivo e negativo. Não. Feedback é sempre positivo. A forma de dar o feedback pode não ser muito boa, pode ser negativa, mas ele em si, esse retorno é sempre positivo. E ele pode ser um feedback de reconhecimento, aplauso. Quem não gosta, todos nós gostamos, mas pode também ser um feedback de aprimoramento. É com esse que a gente aprende mais. Para desenvolver características de liderança, é preciso ter muita abertura, ter humildade para receber feedbacks, e às vezes feedbacks duros, mas que vão te ajudar a repensar e vão te dar a oportunidade aí para fazer de maneira diferente. Então, do que a gente está falando? De ter um projeto, eu quero ser líder nessa área, de dominar o assunto, de ter uma boa comunicação, de entender que liderança traz mais visibilidade, traz cargos, traz muitas vezes status, influências, mas traz também muita responsabilidade. E por vezes a liderança é solitária. Quantas vezes um líder não tem que cortar a corda ou não tem que soltar a mão de alguém e caminhar para frente para defender aí a sua equipe? Isso de fato é o papel de líder. E a gente está falando também de se identificar de fato, de amar aquilo. É muito importante amar o que a gente faz. Todo trabalho vai exigir de nós, exige de nós esforço, mas esse esforço não tem que virar sofrimento. Quando a gente não se identifica com aquilo que a gente está fazendo, o esforço pode virar sofrimento e até adoecimento relacionado ao trabalho. Mas quando a gente gosta, e aí eu quero abrir um parêntese aqui, que também vai ser temas que serão abordados em outros vídeos. Eu trabalho, eu posso ser feliz trabalhando com aquilo que eu aprendi a amar, ou eu só posso ser feliz se eu trabalhar naquele projeto A, no plano A, que é o meu sonho principal. Depois a gente fala sobre isso. Não importa se é plano A, plano B, plano C, você precisa aprender a gostar disso que você faz. Porque senão a gente faz no automático. Tem uma historinha que diz que alguns perus estavam num treinamento. E ali naquele treinamento eles estavam aprendendo a voar. Aprenderam tudo sobre a dinâmica, lá, a aerodinâmica do voo, e fizeram até alguns voos lá no treinamento. Todos voltaram a pé para casa, caminhando para casa. Se o nosso coração não está naquilo
que a gente está fazendo, naquele projeto que a gente está tocando, é muito provável que a gente faça de boca para fora. E aí a gente não vai ter coerência nesse sentido. Agora, quais são as suas crenças sobre liderança? Você já sabe que é possível desenvolver capacidade de liderança? Quais são os seus hábitos de trabalho? Comece a pensar nesses hábitos de trabalho como um líder pensaria. Como é que os líderes devem tratar, como eles devem lidar com seus liderados? Como a gente já disse, com amabilidade, com respeito, na medida do possível, conhecendo, se as equipes não foram muito grandes, conhecendo pessoalmente essas pessoas. Qual a sua responsabilidade como líder, como desenvolvedor também dessa equipe? Qual é a sua responsabilidade pela continuidade do seu próprio aprendizado e do aprendizado da sua equipe? E quando você tiver atingido esse nível hierárquico de liderança, qual será a sua postura? Já aprendeu demais? Não tem tempo mais para as pessoas? Não tem tempo para treinamento? A liderança ela deve ser desenvolvida permanentemente, porque o líder é uma pessoa. Líderes são pessoas, como qualquer outra pessoa. E se sabemos que dentro de uma empresa todas as pessoas têm a mesma importância, não importa o valor do seu salário, não importa sua escolaridade, função, ou do outro, todos são igualmente importantes. E é responsabilidade dos líderes garantirem esse clima de respeito, de valorização das pessoas. E quando a gente fala de desenvolvimento próprio e de desenvolver o outro, o que será que nos vem à mente? Vocês sabiam você se lembra que anteriormente, quem tinha informação tinha poder. Estava hoje cedo conversando com uma executiva de uma empresa e perguntei isso para ela. Você sabe qual que é a diferença? Antes, quem tinha informação tinha poder. E hoje, quem tem poder? E ela falou tantas coisas interessantes, quem faz bem feito, quem produz, quem tem mais qualificação, quem tem resiliência. Eu disse para ela, tudo isso é correto. Mas, na verdade, nós não podemos deixar de prestar atenção nisso. Hoje tem mais poder quem compartilha conhecimento, quem compartilha a informação. Isso faz mudar todas as formas, inclusive de divulgação do trabalho das empresas. Veja aí nas mídias sociais tudo que é compartilhado e, aliás, temas altamente complexos e temas mais simples são compartilhados e ajudam. Todos nós podemos recorrer a pesquisas rápidas aí no próprio celular e seremos ajudados por pessoas que compartilharam informações. Em contrapartida, são pessoas valorizadas, reconhecidas, e muitas aí com legiões de fãs. Portanto, quem compartilha conhecimento está saindo aí na frente. Conhecimento é algo que, quando a gente compartilha, não é como algo que você tem, que você dá e fica com menos. Eu tenho aqui 2 livros, então eu dou um livro, eu fico só com um. Conhecimento não é assim. Quando a gente compartilha, a gente soma. Você aprende, você ajuda o outro e você aprende muito mais. Então tá aí também mais um papel de liderança para a gente ir pensando se é isso mesmo que a gente quer. E aí, eu te perguntaria, você quer ser um líder? Esse é um objetivo claro para você? Aqui no Brasil,
Normalmente, as promoções estão relacionadas a uma mudança na hierarquia. A tal famosa carreira em Y não é muito utilizada aqui. E muitas vezes a gente até promove um técnico que é muito bom e a gente perde um excelente técnico e ganha um péssimo gestor. Mas é importante que a gente dê essas oportunidades. O técnico pode desenvolver características de liderança, mas é importante que a gente tenha clareza disso. O que você quer? Você quer ser um líder? Isso é um objetivo claro. Se a sua promoção passar por mudanças de cargo, você deseja, você está preparado, você tem feito esse investimento aí na sua carreira? Então, você quer ser um líder? Você tem isso de maneira bem clara como seu projeto de carreira? Você sabe ouvir? Você gosta de ouvir? Como é a sua criatividade? Você sabe que líderes precisam ser pessoas criativas. Não criativas necessariamente do ponto de vista artístico, mas de criatividade empresarial. E você, é curioso? Você consegue entender e perceber uma situação por ângulos diferentes? Então vá anotando aí. Quer ser um líder? Tenha esse objetivo muito claro. Invista seus esforços nisso. Com aprendizado, com dedicação, se inspirando em boas práticas de liderança. Saber ouvir, pare para ouvir as pessoas, pare para prestar atenção no que está acontecendo na sua empresa, no mundo dos negócios, no mundo do trabalho. O mundo do trabalho existe para manter o nosso jeito de viver. Então, por conta de algo impensável há um tempo atrás, há tão pouco tempo, há um ano atrás, hoje nós estamos em casa, trabalhando de casa, sem poder estarmos juntos. Isso fez com que nós tivéssemos que nos adaptar, fez com que nós começássemos a pensar de maneira diferente. E olha, se nos perguntasse um ano atrás se nós seríamos capazes de trabalhar e de fazer tantas coisas do jeito que estamos fazendo, talvez nós diríamos que não, mas nós avançamos muito. Isso é ter criatividade empresarial. Então, pense nisso no mundo do trabalho. Nós hoje temos menos filhos e temos mais pets. Então, o mundo das profissões, o mundo do trabalho das profissões caminham nesse sentido e giram e funcionam para atender o nosso jeito de viver. Então, por trás dos pets tem um mercado aí enorme com prestação de serviços, vendas de produtos, etc, etc. Então, seja criativo, ou seja, permita que seu pensamento seja criativo. Se permita pensar fora da caixa. O que mais que a gente pode dar aqui? Bom, processo de reflexão o tempo inteiro. Você tem refletido, repensado, questionado algumas crenças suas? Se a gente pensar em quantas profissões mudaram nos últimos anos, refletir sobre isso, sobre processos de mudança, sobre como nós nos posicionamos diante, por exemplo, dessa tecnologia, dessa quarta revolução industrial, de tantas mudanças na nossa vida aí por conta da tecnologia. E como você vê as pessoas? Um líder
não deve julgar as pessoas. Por exemplo, quando a gente falou de feedback, o feedback ele tem como alvo, como objetivo, a ação e não a pessoa. É importante que o líder, né, e um líder de verdade, ele não vai julgar, ele sabe que ele não é Deus, que ele não é juiz, ele não julga pessoas, ele julga atitudes, ações. Sabe aquele chefe que tem uma dificuldade enorme para demitir, para dispensar uma pessoa? Um líder, ele vai sofrer antes, porque ele vai dizer que pena que essa pessoa não tenha caminhado a despeito de tantos feedbacks que ela recebeu. Mas quando ele tiver que fazer um corte, ele vai fazer tranquilamente. Por quê? Porque ele fez tudo o que ele tinha que fazer. E esse desligamento, portanto, não é surpresa para ninguém, não tem nada a ver com preferir alguém, com julgar, mas com avaliar corretamente a entrega ali de cada profissional. E você se conhece, sabe quais são as suas fragilidades? Sabe que potenciais você tem e que te diferencia das pessoas? Mas a gente precisa reconhecer isso. No que eu sou bom? Podem me colocar em tais e tais projetos, porque esses eu garanto, em outros não. E isso é muito, muito, muito importante, isso é essencial. Até para você conseguir selecionar pessoas para trabalhar na sua equipe, pessoas que vão te complementar. Então é importante que a gente se conheça. Antes de conhecer o outro, eu preciso conhecer a mim mesma. É preciso ter visão de futuro. E eu me lembro aqui de uma história do Walt Disney, que estava projetando na mente ainda, num processo mental, ele estava ali sonhando com um dos atrativos lá da Disney World, que é a Space Mountain. E ele estava do lado de fora do escritório e, segundo um profissional da equipe dele, ele estava olhando para o nada. E ele olhava para o nada quando ele foi interrompido. Senhor Walt, me perdoe se eu tenho que assinar esse documento. Ele assinou e voltou a olhar quase que distraidamente para o nada. E aquele profissional disse: senhor Walt, está tudo bem? Perguntou a ele. Tá tudo bem. O senhor está aí olhando para o nada? E ele disse assim: eu estou olhando sim, estou vendo a Space Mountain. Bem, quando a Space Mountain foi inaugurada, infelizmente ele já tinha falecido. E vários discursos na inauguração, e um colega disse: que pena senhor Walt não ter visto a Space Mountain. Mas aí a esposa dele o corrigiu, falou: olha, me perdoe, mas ele viu a Space Mountain muito antes de nós. E você, o que tem visto? Qual é a sua visão de futuro? Sabe quando, na época da luz elétrica, substituindo as lâmpadas, as lamparinas, as velas, os lampiões, o que será que pensaram aqueles que não tinham visão de futuro? O mundo está acabando. E hoje, qual é a nossa visão? Qual é a sua visão de futuro? Mais 2 dicas. Então, objetivos claros, saber ouvir, refletir a respeito da vida e do mundo à sua volta, não julgar as pessoas, ter autoconhecimento, visão de futuro, credibilidade. E aí, credibilidade é algo que vai fazer muita diferença. E a credibilidade tem a ver com aquilo que a gente falou antes, com coerência. Eu falo, e o que eu falo, como a gente diz aqui em Minas, está garantido no fio do bigode, né? É claro que eu não estou aqui é uma brincadeira, eu não estou dizendo que contratos não devam ser assinados, eu acho que tem que ser assim, tudo preto no branco.
Mas aqui em Minas a gente fala isso para dizer de credibilidade, para dizer de palavra, para dizer de honra. Sem coerência não há credibilidade. Coloque o seu nome naquilo que é coerente com os seus valores, com aquilo que você acredita, com as ideias que você defende. E, por último, desenvolva bons relacionamentos. Nós estamos vivendo um momento em que as emoções têm trazido muitos resultados positivos, muitas entregas, mas que tem muita gente abalada emocionalmente. Desenvolver bons relacionamentos ajuda a levar a vida com mais leveza. Ainda que o papel de um líder eventualmente seja solitário, ele não deve ser solitário na vida. Nós não nascemos apenas para trabalhar. Nós estamos falando aqui de liderança relacionada ao trabalho. Mas cuide da sua família, dos seus relacionamentos familiares, dos amigos, porque a gente só vai ser feliz se a gente tiver companhia. As melhores coisas da vida a gente faz na companhia de outras pessoas. Não abra mão disso. Desenvolva uma relação boa, um capital social que vai, inclusive, te ajudar a desenvolver uma liderança sustentável. Obrigado, então, por nos assistir e até a próxima.